Maravilha, pessoal. Agora sim, sejam todos então oficialmente muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro aqui dos nossos grupos estudos de quarta-feira. Então, primeiramente, gostaria aí de agradecer você, G, por ter aceitado o convite, agradecer você e a sua equipe toda por nós formarmos essa aliança aí de construção de todo esse projeto, de todo o nosso bate-papo e da coisa toda. Gratidão, gratidão. E a todos, né, que estão aqui, né? Maravilha, sejam bem-vindos. Eu aqui agradeço ao desafio, né? Até então, eu tenho realizado esse trabalho de captação de mentores, trabalho de criptopsicografia, e a intenção aqui é juntar essa experiência que eu tenho nesse trabalho, com toda a informação que está chegando, e algumas dessas informações são informações novas, para que eu possa contribuir, né, com o andamento desse trabalho. Tá? Então, eu agradeço também esse convite, essa oportunidade de expor, né, essas informações. E não só as informações, mas todas as captações, a sua equipe, todo o trabalho maravilhoso que você está trazendo também, né? Sim, Hoje, sim. vamos começar então, acho que fazendo trocando uma figurinha. Acho que o principal ponto que conectou a gente para nós realizarmos esse bate-papo é o lugar que parte muito da nossa experiência de que a gente já participou de muitos lugares, já foi para tudo quanto é lugar, aqui e ali. E acho que o que existe entre comum, não só em nós dois, mas acho que muitas das pessoas que estão aqui assistindo o nosso bate-papo hoje também, é que muitas vezes a gente ama a nossa espiritualidade, ama os guias, os mestres, caboclos, deuses, anjos, elementos elementais, essa coisa toda, mas estamos tendo muita dificuldade de encontrar lugares onde a gente pode desenvolver essa nossa espiritualidade, essa nossa energia, fora do contexto religião, religiosidade, ou algum tipo de dogma, algum tipo de crença, esse tipo de coisa. Eu acho que essa foi a linha em comum que conectou nós dois, assim, entre outros, mas acho que esse é um dos principais pontos. Como é que você tem visto isso? Porque eu acho que uma das objetivos centrais do nosso bate-papo aqui, pelo menos o que a hierarquia está trazendo, é um lugar de nós conseguirmos trazer as entidades, vamos dizer, não é construir uma verdade nova, não é algo do tipo, mas sim nós fazemos uma atualização das possibilidades do momento presente no que tange as nossas conexões energéticas e espirituais. O que você acha e que você sente sobre isso aí, Gê? Vamos lá. Eu sinto que a nossa trajetória é semelhante nesse sentido de que você teve várias experiências em várias escolas, com algumas iniciações. Eu também experienciei algumas outras tantas, né? Temos algumas experiências em comuns e algumas experiências muito em particular, e que ao longo dessa jornada, tanto eu quanto você construímos aí percepções muito particularidades do que é uma espiritualidade, a forma como se conectar com as nossas hierarquias, com os nossos mentores, mestres, guias e guardiões. Esse trabalho que eu desenvolvo hoje, ele espelha muito essa percepção, né, que eu construí durante essa jornada. O seu trabalho também, né? Eu acho que você tem um trabalho muito, muito particular, e a gente conversa muito, né, nesse lugar, nessa individuação, né, que a gente construiu sobre essa conexão e essa percepção do que é espiritualidade. E esse momento que nós estamos vivendo agora, esse momento planetário, ele pede uma reflexão sobre esses modelos já construídos e estabelecidos, sobre espiritualidade, sobre hierarquia e a forma como a gente se conecta com as nossas equipes espirituais. Tá? Então, essa proposta é muito bem-vinda e ela se encaixa muito dentro com o trabalho que eu já desenvolvo de criptopsicografia, porque, como eu já disse, eu tenho acessado informações que têm desconstruído alguns modelos já estabelecidos, tá?
E essas informações, elas são muito importantes, né? Eu estou em contato com várias outras pessoas que estão nessa busca, pessoas que têm sensibilidade mediúnica, né? Assim como o Pedro, e que estão recebendo essas informações novas, e eu acho que nós estamos sendo impulsionados a compartilhá-las, né, para que a gente construa, reveja, reconstrua, repagine todos esses modelos que nós temos sobre hierarquia, sobre entidade, sobre espiritualidade. Uhum. E, Gê, enquanto você trazia, me veio uma questão aqui. Se você fosse tentar citar uma coisa ou uma... Calma aí. Uma coisa ou uma principal coisa que você sente que teria a necessidade de começar essa desconstrução da nossa relação com a nossa espiritualidade ou da forma que essa relação foi trazida a nós. Que hoje eu questiono até se essa forma nossa de nos conectar com a espiritualidade, ela é essa forma do jeito que tem que ser, e se é, por que que é? Porque no final das contas, é a forma que funcionou para alguém. Todos os livros que a gente pega e vai ler e estudar, o que está escrito ali é o relato do autor. É o que ele acessou de uma entidade espiritual que podia canalizar dentro das possibilidades daquela pessoa, daquela época, daquele momento, aquilo. Então, em cima disso, foi se construindo verdades ou se estabelecendo verdades perpétuas ou permanentes. E entendendo que nós estamos num grande fluxo de transformação, tudo tem uma tendência a se renovar. Ainda mais nessa velocidade multidimensional que nós estamos operando agora como seres encarnados e desdobrados e toda essa coisa. Então, pensando em todo esse processo dessa construção de formas e tudo isso, qual uma das principais coisas que você sente que nós precisamos começar a desconstruir em nós ou no nosso processo para que a gente possa melhorar, olha a palavra, melhorar a nossa conexão espiritual? E eu convido a todos a refletirem também. E escreve para mim aqui no chat. Até mandei aqui, qual a principal coisa que vocês sentem que precisamos desconstruir nesse nosso trato com a nossa espiritualidade para que o processo flua de forma melhor? Vamos lá. Manda aí, Gê, o que você sente? E pessoal, escreve aqui, a gente vai fazendo um troca, vamos todo mundo junto. Eu posso falar da minha experiência, né? Ótimo. Eu acho que tem várias questões e vários pontos que precisam ser levantados. Talvez o primeiro é construir essa relação com o espiritual a partir de dentro, né? De dentro para fora. Na minha busca por essa conexão com o sagrado, inicialmente eu buscava fora, eu fui buscar em linhas religiosas, em linhas espiritualistas, sempre tentando me encaixar em algum modelo pronto, pré-estabelecido, uma fórmula. E nesse caminhar eu percebi que eu não me adaptava a nenhuma dessas fórmulas prontas, ao modelo doutrinário, e que funcionava muito melhor e eu me sentia muito mais conectado a partir do momento em que eu comecei a construir a minha própria conexão, o meu próprio modelo de conexão, né, de dentro para fora, né? Eu acho que o sentir é muito importante para a gente ligar esse plug na tomada. Eu passei por algumas escolas onde haviam os protocolos, né? Onde a gente tinha que repetir muitas vezes alguns mantras, adotar alguns tipos de posturas. E o que eu percebi isso para mim, e eu acredito que cada um vai criar o seu próprio modelo, né? Se sentir à vontade em alguma dessas formas, talvez, mas que eu sentia isso muito frio. Inicialmente, aquilo até podia me mobilizar
né, no meu sentimento e estabelecer algum tipo de conexão. Mas com a repetição, aquilo se transformou mecânico, né? E eu percebia que quando eu chegava nesse patamar, né, da repetição mecânica, eu não estava conectado, né? Eu estava repetindo um modelo, e buscando uma conexão que ela não existia porque ela não ressoava, né, dentro de mim. Então, e essa descoberta foi muito importante, né? E a partir daí eu desenvolvi o meu modelo, que é uma conversa com a espiritualidade, né? Uma conversa com meus guias, uma conversa com meus mentores, da minha forma. Né? Isso foi muito importante, né? Para potencializar, né, essa conexão. E a partir desse momento eu abri mão desses modelos doutrinários, né? E comecei a construir a minha própria forma. E é nisso que eu acredito. E eu acho que é importante a gente tratar aqui no grupo da construção dessa própria forma de se conectar. Né? Que eu acho que isso é o novo, né? De abrir mão dessas doutrinas e dessa postura que eu entendo que já venceu, né? Que não faz parte dessa essa nova vibração, dessa nova consciência que está se estabelecendo no planeta, né? Para que a gente saia o som, a gente precisa ligar o microfone, né, gente? Oh, beleza, agora vai. Eu achei que fosse um problema aqui, já estava desesperado. Não, vamos lá. Putz, Gi, eu me identifiquei muito em alguns pontos dentro do que você estava trazendo. E eu sou daquele nerd aplicado, sabe? Pego, leio tudo, fico lá estudando, meditando, lendo, ouvindo, acende a vela e sobe, faz o ritual, ritual lá, tem que fazer toda terça-feira, 7 da noite, 7 da noite o celular já tá tocando, tô lá, fazendo o bagulho. E nem pensava por que eu estava fazendo. Enfim, o fulano, Zé, o Mané, o livro, alguém falou que tinha que fazer. E até, às vezes, até a própria entidades espirituais. Não faz assim, eu ia lá e fazia. E num primeiro momento eu não tinha esse hábito de questionar as coisas. E acho que esse não hábito de questionar foi fazendo com que eu me permitisse me aprisionar nesses lugares. Seja numa teoria de um livro, numa religião, num dogma, alguma coisa. Porque se a gente segue aquilo, a gente está seguindo aquilo. Se a gente não questiona, é porque aquilo é a verdade. E essa verdade tem um peso. Para mim, quando a gente começou a surgir com essa pergunta, para mim a primeira coisa que veio pedronianamente falando é: puta, para mim a principal desconstrução tem que ser o peso. Conexão espiritual é a minha relação com a minha alma, com a essência, com o todo. Por que isso tem que ser um peso, um martírio, um sofrimento, uma desgraça, a sofrência, o medo, o pesadelo, a perseguição? Cuidado, se abaixa. Mano, né? Para mim tá faltando a leveza, o processo poder, o fluxo fluxar, que é algo que a gente está tentando aprender hoje, né? A gente quer brigar com tudo. A gente está atrasado, a gente clica, aí o elevador não chega. Alguém está fazendo mudança naquele dia e só tem um elevador. Vai adiantar a gente ficar nervoso? Vamos seguir o fluxo, desce de escada, já estamos atrasados, sabe? O quanto a gente fica gerando peso e tensão em tudo. Então, para mim, o primeiro ponto que eu comecei a pensar foi isso. Mas no meio do caminho, ouvindo o que você estava trazendo, e várias pessoas trouxeram coisa aqui, todo mundo contribuiu maravilhosamente bem. Olha só o que surgiu aqui, ó. Hologramas, crenças limitantes, religiosas, né? Crenças, Deus, sucesso total. Precisamos desconstruir o conceito de dogma nas religiões. Não há mais espaço para os dogmas morais, essa coisa toda, nesse novo tempo. Os dogmas, a repetição na religiosidade de um Deus, essa coisa toda. A nossa vontade, a nossa versus necessidade. Olha que puta legal. O amor, olha, desconstruir a nossa relação com o amor. Fantástico, fantástico. Afinal de contas, no meu ver, a conexão real ela é cardíaco. Chama a trina, a essência dentro de nós. E aí, deixar expandir, né? Então, reconstruir os moldes do amor dentro de nós, cara. Gente, maravilhoso, hein? Crenças religiosas diante das hierarquias. Até arrepiou essa daqui, né? Sucesso.
confiar e entregar, só vai, deixa o fluxo, né? Eu penso que o mais importante para desconstruir é a crença de que somos separados, e que somos seres apenas físicos. Muito bom. Não existe a forma pronta. Beleza. Reconstruir o que faz sentido para nós. Opa! Só depende de nós. E se desapegar daquela dependência do plano externo. Muito bom. O externo a gente pode utilizar como dicas e coisa e tal, alguma coisa para nos ajudar na caminhada, mas o processo sendo nosso. Eu acho muito bom essa discussão, porque eu sinto muitas vezes essa limitação, maravilha. Crença que nos bloqueiam. Gente, acho que 95% aqui apareceu como crenças, dogmas, crenças, dogmas, crenças, dogmas. Estamos chegando a um alinhamento muito bonito aqui. Ainda senti que a gente precisa do ritual para me conectar com a espiritualidade, mentor e guia. Olha só, mais um desafio à questão da forma, que foi o que você trouxe, né, Gê? Putz, será que é essa forma? Eu também me deparei infinito com isso, cara. Fantástico, ainda mais tendo sido... Então, uma questão muito importante, Pedrinho, não querendo interromper, mas interrompendo, uma coisa que eu descobri também nessa minha busca é que eu não tinha essa veia devocional, né, que as religiões pedem, né, que você tem que ter essa postura devocional. Hoje eu entendo e eu me relaciono com os meus mentores, mestres, com minha hierarquia, de igual para igual. Porque, assim, meu corpo físico vibra em 3D, minha consciência não. Então, eu vejo na minha hierarquia espiritual como sendo parceiros de trabalho. Né? Eu sou uma contraparte dessa equipe. Né? Nós temos um projeto. Né? Então, assim, eu fui aquele que levantei o dedinho e falei, quem vai descer, quem vai encarnacional? Encarnar sou eu. Né? Então, assim, fui eu que desci, e eu sou a contraparte aqui na 3D, mas eu faço parte de uma equipe. Então, assim, eu abri mão e não estabeleço essa postura devocional. São os meus mestres? Não, eles estão num patamar superior? Não. Eles estão numa situação onde eles conseguem perceber, né? Tem uma percepção mais ampla dessa realidade. Né? Porque quando a gente encarna e traz e acopla ao corpo físico, a gente perde, né, uma boa parte dessa consciência do histórico de nossa alma, de que nós somos como essência. Então, é por isso que a gente precisa desse suporte externo, de alguém que enxergue a coisa de uma coisa mais ampla, né, de uma posição mais ampla. Tá? Mas eu acredito que eu faço parte dessa equipe, né? E que nós estamos trocando de igual para igual. Isso foi um ponto muito importante, né? Nesse que eu acredito que foi uma forma de despertar e de enxergar a hierarquia espiritual por um outro prisma, né? Só complementar, desculpe por ter te interrompido. Não, é porque a parceria Gêmeos Capricórnio vai ser assim, né? Já foi o Capricórnio que passou, né? Maravilha, maravilha, Gê. Gratidão pela partilha. É isso aí. Eu queria só citar mais duas que surgiram aqui, que acho que vale a pena a gente trazer o comentário de todo mundo. Porque, não sei vocês, mas todos que nós fomos lendo aqui, todos ressoaram comigo. É como se eu sentisse que eu passei e ainda estou me sentindo com necessidade de reconstruir tudo isso que a gente foi falando. Então, vou ler todos os outros aqui e depois eu vou compartilhar o que eu senti aqui, né? Desconstruir essa sensação de que essa espiritualidade, essa hierarquia espiritual já é evoluída, né? E nas crenças que barram e que geram até essa separação entre nós todos. E aquela coisa, né? Não, eu tenho que entregar essa marmita verde porque o orixá é verde, ele gosta da cor verde, ele só come fruta verde, né? O Oxóssi, coitado, nunca comeu uma banana madura, delícia, né? Não, entrega banana verde pro coitado do Oxóssi, né? Então, rapaz do céu, né? Vamos pensar se é energia ectoplasma, alguém vai receber aquela energia, né? Alguém tá ali, o fluxo da vida, enfim.
são os devas, interações eletromagnéticas na oferenda. Então vai ser muito legal o nosso bate-papo, gente, porque a ideia é a gente ir trabalhando e desconstruindo exatamente tudo isso. Quem sabe em algum momento das nossas sequências dos bate-papos não vem Neja de Oxóssi e ele vai falar, gente, maravilhoso, porque na época, na tribo de Oxóssi, lá da nação Queto, originária da tribo sei lá da onde, só tinha banana que era verde, então por isso que eles falaram isso, mas aqui a banana é amarela. Então, gente, vamos comer banana amarela, porque lá era uma qualidade de banana verde. Vamos entender, tentar entender o que está acontecendo. Mas, enfim, muito legal isso daqui, ó. Afinidade total com o Jorge, inclusive com o trabalho dele. Axé, também nunca consegui ter essa postura devocional. Me senti um ET. Olha, agora estou de boa com isso. Pois eu já era um maluco fanático lá. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Tipo, deixa minha cabeça aqui e entra lá. Aí fui entrando no processo mais racional da parada toda. Então também compreendo essa parada devocional. Ainda mais no negócio do candomblé. Filho de Oxalá, pensa só. Tem que ser assim, ó. Tudo tinha que ser assim, ó. Não podia ter um. Não, tem que ser assim. Gente, foi complexo, complexo. Até conseguir desconstruir essa parada toda, né? Vamos que vamos. No meu sentir, essa conexão é mais direta, interna. Não me encontrei em religiões, dogmas ou doutrinas. Axé. Boa noite a todos. Tenho dificuldade de conectar com a minha equipe espiritual. Ô, Simone, maravilha. Todos nós temos dificuldade em conectar com nossas equipes espirituais. Maravilha. Acho que é por isso que nós estamos aqui, nessa busca e na construção conjunta, né? Horas funciona muito bem, mas tem momentos que é muito difícil. Você também passa por isso, né, Gê? Tem dia que parece noite e o negócio não vai de jeito nenhum, né? Não é sempre que a gente está conectado, ligado com as equipes espirituais, né? Porque tem muitos fatores, né, que interferem nesse processo. Tem os nossos próprios, né? Então, assim, eu preciso estar bem emocionalmente. O coletivo, a energia do coletivo também interfere nesse processo. Às vezes, a energia do coletivo está muito pesada. Eu já passei por situações onde eu não conseguia desenvolver o meu trabalho porque a energia estava muito, muito, muito pesada. E isso forma um bloqueio, né? No meu trabalho específico, eu dependo também da pessoa com quem eu estou entrando em contato, que ela também esteja bem, alinhada, tá? Porque eu estou entrando no campo dela. Então, assim, existem N fatores que interferem nessa conexão. E eu já passei por situações em que os guias estavam ocupados, né? E que vem um mentor, um guardião, e fala: olha, hoje o guia X, ele não vai poder te atender, porque ele está, né, ele tá apagando um incêndio aqui. Então, assim, ele não vem hoje, tá? Eu estou vindo cobrir aqui o posto dele. Então, assim, também não existe um modelo para isso, né? Para essa conexão, né? Claro, a gente sempre está tomando os nossos banhos de erva, fazendo as nossas meditações, tentando manter o campo mais limpo possível, buscando ambientes onde, né, estejam mais harmônicos, estejam mais propícios para essa conexão. Maravilhoso, maravilhoso. E é real isso, esse lugar dessa conexão. Muitas vezes depende de nós, né, como nós estamos vibrando, mas muitas vezes dependem deles. E eu vejo que quando a gente pensa em depende de nós, são dois lugares. Um é a nossa vibração pessoal daquele dia, mente, emoção, pensamento, sensações, vibração. E também tem o nós como aparato técnico e espiritual. Porque muitas vezes a gente não tem o que é necessário para acoplar, se aproximar de determinada entidade. Então, isso tudo faz parte do nosso desenvolvimento, da nossa. Eu chamo isso de tecnologia espiritual. Chamo de tecnologia espiritual. Mas, enfim, a coisa toda vai se compondo. E, nossa, quantas vezes já chegou lá e tava até fechado a portinha, porque o cara não tava lá, né? Sabe, tipo, horário de almoço, gente, volta mais tarde, tipo isso. Isso é muito legal para desconstruir aquele lugar de a onipresença das entidades espirituais. Não existe essa onipresença.
Imagina só, se ela tomando banho, o seu caboclo parado te olhando. Olha que coisa mais legal, né? Você tá lá furunfando com o bem, com a bem, e daí tá lá o seu marabô parado, né? Ai, meu Deus, acaba logo isso daí, vai. Pô, também não é assim que funciona o processo, né? Vamos pensar o desdobramento da coisa toda. Ainda mais as hierarquias, né? Vamos chamar, quem chama aqui 79 mil entidades para ficar lá paradinha do seu lado o dia inteiro? As entidades não vão ficar lá paradas, sentadas do nosso lado o dia inteiro, né? Eles têm mais o que fazer também. Então, super acontece isso. Sem contar que muitas vezes as nossas entidades não são só nossas entidades, elas se ramificam como uma malha magnética muito mais complexa do que nós. E como o G estava. Não dá para saber se o G parou a internet dele ou se ele virou estátua, né? Porque. Estou ouvindo. Não é verdade? Pelo menos pisca de vez em quando, G. Uma outra questão também, que assim, para estabelecer conexão com a minha hierarquia, eu senti que não era necessário sempre fazer todo um ritual de preparação. Né? Em algumas situações, eu estava em atividades rotineiras, eu estava cuidando da casa ou de alguma coisa, e de repente eu sentia a presença dessas consciências, né? Para trazer alguma informação. Então, assim, não necessariamente nós precisamos entrar num estado de meditação, as hierarquias, elas se comunicam conosco a qualquer momento e entre aspas, em qualquer situação. Não necessariamente precisa haver esse preparo. Claro que quando a gente se prepara para isso, senta no lugar, coloca um incenso, enfim, coloca todos esses aparatos, né, que a gente costuma pôr, isso pode ser elementos facilitadores do processo, mas eles não definem se vai acontecer ou não esta conexão. Né? Quantas vezes eu já sentei, já coloquei todos os cristais, acendi os incensos, tá? Fiz todo o procedimento, chamei todo mundo e nada. Né? Simplesmente não tem internet, né? Está completamente desligado. Então, não funciona. Então, assim, não funciona desta forma. Né? Então, é um outro modelo que a gente precisa abrir mão. Né? E uma vez um dos meus mentores me falou, olha, a conexão ela vai existir, a gente sempre vai dar um jeitinho de se conectar com você, tá? Não importa onde você esteja, em que situação, se ela for necessária, nós vamos conseguir conectar. Né? Total. Isso que você está trazendo dialoga bem com o que trouxeram aqui também, ó. Opa! Que não é todo dia mesmo que essa conexão acontece dessa forma, né? E aí permitir-se ser flexível e aberto ao que cada dia nos é trazido, o que nós experimentamos. E também, por outro lado, às vezes a conexão é algo tão simples, que a coisa vai, simplesmente acontece. Não, é fantástico, fantástico. Não, nas horas mais inusitadas de toda a galera começa. Eu acho que, Gê, essa parte que você trouxe é muito importante do lugar de... Às vezes a gente não precisa fazer toda a preparação do universo. Eu sou uma pessoa muito chata. Eu sou do cara que fala, sempre é necessário fazer toda a preparação do universo. Toda aula eu vou acender minha velhinha, o incenso, a defumação, coisa aqui, não sei o que lá, vou conversar com o Exu, o caboclo tá aqui na minha frente, vou fazer tudo que tenho que fazer, papá, o banho de ervas, sempre sou o cara que faz sempre tudo, 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 tudo. Óbvio que tem dia que não dá e tal, mas eu sou da pessoa que defende essa teoria de que é necessário sim a nossa preparação. Por mais que eu acredite que eu andando na rua apareceu a informação e como já aconteceu 100 vezes vai continuar acontecendo. Então eu acredito dos dois lados. Mas por que eu quis trazer essa dualidade aqui, a gente jogar um ping-pong em relação a isso? Porque eu acho que esse lugar de a minha conexão hoje acontece quando eu estou lavando a louça, pensando em você, por exemplo, é porque você já tem um caminho, já tem um desenvolvimento, já tem uma certa construção que te permite hoje acessar com uma certa segurança esses influxos espirituais.
porque o seu canal já está sintonizado na frequência de determinadas entidades, já tem um aporte, já tem uma hierarquia, uma estrutura, uma preparação. Hoje você mora numa casa que tem os assentamentos, os ancoramentos, as preparações, já é um campo feito, montado e construído. Por que que eu estou trazendo isso? Porque é um lugar comum, e eu acredito que grande parte dos dogmas e do tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim, tem que ser assado, o Exu se acende a vela preta, porque muitas pessoas quando estão começando, entrando, a primeira etapa são as limpezas. A gente tem que ir trabalhando limpeza, desconexões, reconfiguração do nosso campo, até que a gente consiga se conectar com o nosso canal. Então, tudo isso eu vejo como um crescente, um gradual, um projeto de desenvolvimento espiritual. Por isso que não é simplesmente conectar espiritualmente, é desenvolver a nossa espiritualidade. Eu vejo que isso está direta e intimamente relacionado à nossa experiência de vida, processo vida 3D terreno e vida física com a relação à espiritualidade. Então, tudo isso vai se construindo. Eu já vi muitas e muitas e muitas pessoas que acabaram só numa ideia de expansão, 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 e sem ter um direcionamento, informações técnicas ou básicas, que às vezes uma vela, um incenso, vai fazer diferença sim para dar uma purificada, uma sustentação num campo mais adequado àquela pessoa, pode por vezes dar uma desequilibrada ali. Concordo super que isso não tem problema nenhum. Eu já escorreguei mais de 100 vezes e sou super fã das redes de apoio. A gente tem que ter as pessoas com quem a gente possa contar sim, embora eu acredito que o desenvolvimento é pessoal, interno, intransferível. Pô, acredito. Não estou falando de terceirizar minha responsabilidade evolutiva, mas a importância de uma rede de apoio nos momentos em que a gente precisa de ajuda. Porque, por exemplo, eu não faço ideia se eu tenho uma pinta verde nas minhas costas. Eu não consigo olhar, não consigo ver. Então alguém tem que olhar de vez em quando para as minhas costas para falar, Pedro, tem uma pinta verde aí, você já foi lá no dermatologista, viu o que que significa isso? Então eu acredito que esses dois pontos são muito importantes. Então só fazendo um resumo do que eu estou querendo dizer. Eu acredito sim, como a maior parte das pessoas trouxe aqui, que a potência, a conexão, a gente tem que aprender a fazer isso internamente, desenvolver esse lugar. Hoje a gente está numa vibe muito show, dogma, show ritual, é tudo conexão, é nova era, é só pensar, ai, os ETs, uhul! E eu acho que a gente está perdendo algumas partes que são fundamentos, que são importantes a gente estabilizar a nossa energia, para daí a gente ter a autonomia de fazer nossos voos e as nossas jornadas. Como a gente não sabe qual o histórico da nossa alma, às vezes você é um sacerdote xamânico na vida passada. Então hoje, se olha um cigarro de palha, você vai fazer um trabalho ali de benzimento fantástico, até com um Marlboro, que seja. Porque a gente não faz ideia. Mas e se às vezes eu não tenho essa conexão já pré-estabelecida, eu vou pegar a ferramenta para usar sem uma forma construída. Isso pode gerar algum receio no processo. Por isso que, a partir do nosso segundo bate-papo, quando começar mesmo o nosso grupo de estudos, a gente tá, né, Gê? A gente conversou bastante sobre isso hoje, a gente vai disponibilizar algumas ferramentas para que as pessoas possam ir fazendo o seu trabalho de proteção, de conexão com seus mentores, construindo essa energia de dentro para fora, e formando, 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 formando passinhos e passinhos internos. E aí a ideia de nós irmos abordando entidades espirituais e as hierarquias durante os nossos bate-papos é justamente isso. Às vezes eu nem sei que o meu caboclo é o Jatobá. Nem sei que existe um caboclo Jatobá. Mas de repente é o caboclo da minha linhagem. Fui eu numa vida passada. E quando a gente começa a trazer essas informações, começa a associar e reconectar esses campos. Então a ideia do nosso bate-papo também é ir formando gradativamente essa reconstrução. Claro que isso vai depender do processo interno de cada um, a dedicação, as conexões, a busca, e aí voltando àquele lugar de que o nosso processo de desenvolvimento ele é nosso, né? Mas eu acredito que tudo isso vai se somando, vai se somando, vai se somando. E aí, em cima disso, eu quero deixar uma pergunta para você, G, e para todo mundo do grupo, se vocês sentirem de partilhar aí também. Você já sentiu que em algum momento você acabou fazendo algum tipo de conexão, algum tipo de coisa, mas não estava bem estruturado e teve algum impacto energético? Você já percebeu isso de alguma forma?
sim, eu já tive algumas experiências ruins, justamente pelo o que você falou, né? Por ter em algum momento dessa minha construção, né? Dessa conexão, de ainda não ter claro essas ferramentas, né? Principalmente de proteção. Eu sou muito neurótico com essa questão de ter proteção. E esse foi um dos pontos importantes quando eu assumi essa missão do trabalho de pictopsicografia, e era um dos meus medos, né, de não ter a guarda, né, a proteção, o suporte necessário. Né? Porque quando a gente abre uma conexão e a gente abre um portal, né, para contato com essa esfera do extrafísico, se você não sabe como direcionar te dar a intenção e os comandos, você pode ir para qualquer lugar e você pode abrir a porta para qualquer entidade, né? Você pode estabelecer conexão com qualquer gradiente, qualquer frequência, né? Então, assim, sim, é importante você ter o domínio de algumas técnicas, né? E fazer uso dessas ferramentas para você construir a sua própria forma de se conectar. Eu acho importante isso e acho legal essa proposta de, durante esse grupo de estudo, a gente oferecer algumas dessas ferramentas que são básicas. Chega para mim muitas perguntas de como se conectar com a minha hierarquia, como fazer contato com os meus mentores. Né? E eu sinto que algumas pessoas ainda não fazem ideia de como construir isso, essa conexão. Né? Sabe o que eu diria para essas pessoas? Eu diria, é igual cozinhar. Como é que você aprende a cozinhar? Cozinhando. Vai, pega, um dia põe óleo na panela, pôs óleo demais, daí outro dia pôs óleo de menos, aí um dia colou, aí um dia grudou, aí um dia deu certo, um dia ficou a comida meio gorda, um dia faltou sal, um dia pôs sal demais. Partiu para a prática. E pensando nesse lugar da conexão, que foi o último ponto que surgiu, aqui surgiu um comentário que eu fiquei pensando, que é o seguinte, essa que é a relação da conexão, não é quando nós queremos. Pois eu discordo, com todo respeito, eu discordo radicalmente desse lugar. Essa é uma informação, hoje, eu já acreditei, já segui muito isso. E o que que acontecia? Quando eu vou, só para a gente, o impacto que as informações têm. Lá em cima, um monte de gente falou desconstruir o holograma, holograma, holograma. O que que é um holograma? O holograma é um ponto de vista, é uma perspectiva, é uma verdade que a gente aceita. Então, quando eu aceito que não é nós que queremos, que não acontece quando a gente quer ou quando a gente precisa, se eu acredito nisso, aceito isso, de certa forma eu estou me programando dessa forma. Eu continuo pondo o poder lá fora. Ah, não, é quando o mestre espiritual quiser falar comigo. Ah, é quando o caboclo tiver algo para me dizer. E quando eu precisar conversar com o caboclo? E quando eu tiver algo para dizer, que seja choramingar, chorar as pitanga, pedir alguma coisa, construir junto, o que quer que seja. Então hoje, no meu processo e na vivência e na experiência toda, eu estou desconstruindo esse lugar também. Então, hoje eu vejo que sim, existe esse lugar de quando nós queremos, se torna possível. Porque se eu não... Olha só, se eu aprendo que eu não posso querer, para onde que eu vou? Se eu não posso manifestar minha vontade. Então, o nosso querer, a nossa vontade de conectar, de chamar, de sintonizar é muito importante. É muito, muito, muito importante. Talvez não vai aparecer naquele momento, talvez não vai aparecer naquele segundo momento, porque às vezes o nosso campo não está pronto para isso. Às vezes as entidades estão ocupadas. Às vezes eu estou chamando o cara errado. Eu detesto falar, o seu mentor é o capa preta. Porque às vezes era só um cara vestido com uma capa preta. E aí a pessoa, começa a acender vela, chamar o capa preta, mas na verdade o mentor dela é o Marabô. E a pessoa fica com capa preta na cabeça.
Então, vamos deixar o espaço aberto, livre. O espaço aberto, o espaço livre. Então, hoje eu vejo com bastante desafio essa questão de, será que mesmo que não é nós que queremos, será que são eles que estão aí controlando tudo? E a nossa vontade, nosso livre-arbítrio, a nossa interação com a vida, com a realidade e com a coisa toda, como é que será que fica isso? Eu não estou falando que é verdade ou que é mentira, essa afirmação, ou o que eu estou trazendo, são só materiais para a gente refletir aqui. Hoje eu estou experimentando uma realidade em que, quando eu preciso, eu busco a conexão, e porque como eu fui praticando, 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 hoje eu sei chegar na conexão com meus brothers. Então, questionando sobre isso, questionando. O que que você sente, Gê? Será que a conexão pode acontecer quando a gente quer ou é algo que se resume estritamente? Ah, é a vontade divina. Não, porque Deus quis, Shazam, hoje você está vendo tudo. Ah, não, hoje Deus não quis, Deus não acordou ainda, então você não consegue sua conexão espiritual. Como é que você sente isso? Eu acho eu acho que é uma relação, ela é muito semelhante com a relação que a gente tem com qualquer pessoa aqui no plano 3D, né? Às vezes eu quero falar com alguém e eu ligo e aquela pessoa não está disponível, mas assim, é fundamental que eu queira, né? E que essa iniciativa seja minha, né? Eu quero me comunicar, né? E aí, se essa comunicação vai se estabelecer ou não, e se ela vai fluir, eu acho que depende das duas partes, né? Como eu já disse, eu tive experiência de que eu já abri a conexão, mas não pude, né? O mentor estava ocupado, mas assim, de qualquer forma, eu recebi um retorno de uma outra entidade que veio. Então, eu acredito num tanto de cada coisa, né? É uma relação e, né, em toda relação tem que haver essa disponibilidade das duas partes, né? Para que elas se conversem, se entendam, né? As agendas têm que fluir, né? Elas têm que conversar, senão não vai, né? Mas eu acho fundamental que haja uma postura ativa, nossa, né? De como você quiser. Eu quero me comunicar, então eu tenho uma demanda, eu abro essa conexão, tá? E não ficar esperando que ela, de uma forma passiva, e que ela sempre aconteça quando o outro lado tomar a iniciativa, né? Eu acho que é uma via de mão dupla, tá? É isso que eu tenho sentido na minha experiência. Uhum. É, quando surgiu aquela questão da desconstrução, logo que eu fui escrever aqui, seu pena branca chegou logo aqui conectando. E aí o que ele estava trazendo é um lugar muito assim. Né, de muitos, um dos principais pontos para a gente começar a fazer a nossa desconstrução é desconstruir, primeiro de tudo, talvez, a nós mesmos. O nosso mundo, o nosso universo, ele é um reflexo do que nós somos, no que nós vibramos. Porque, por consequência, tudo que eu penso, tudo que eu sou, tudo que eu vibro, cocria a minha realidade. Então, se hoje eu estou buscando uma conexão espiritual, uma prosperidade, um amor, e qualquer coisa em equilíbrio, talvez eu preciso voltar a fazer um trabalho de reconstrução do que eu sou, da onde eu estou, de como eu me vejo e principalmente de como nós nos posicionamos em relação às verdades do mundo ou verdades sobre aquele assunto em que eu quero me desenvolver. E a gente pode até fazer aquela associação do copo cheio, do copo vazio, né? Se meu copo está cheio, não cabe mais nada dentro. Então, o quanto nós precisamos nos desconstruir o lugar do nosso próprio dogma, porque o dogma, ele só tem a força e o poder dentro de nós quando a gente aceita e traz ele para dentro. Por exemplo, eu passo na frente da igreja e não faço o sinalzinho da cruz, porque aquilo não significa nada para mim. Então, aquele dogma não tem poder sobre mim. Mas a partir do momento que eu começo a me vincular com isso, aquele dogma, aquela informação começa a ter uma força dentro de mim. Qual que é a diferença? É o sentido que eu dei para aquele símbolo, para aquela informação, para aquela correspondência, para aquela coisa. Então, essa desconstrução de nós seria um passo inicial para qualquer coisa que nós estivermos buscando na nossa vida.
E aí, tanto que ele trouxe aqui como uma forma, né, de desconstruir nós mesmos as roupas que nós vestimos. Porque enquanto a gente, vamos dizer, egoicamente, nos banca num lugar, porque é ali onde está a nossa fragilidade. Porque quando a gente acha que a gente está naquele lugar, a gente quer ficar ali, a energia estagna ali e impede o fluxo e o crescimento que existe. Talvez um big if no universo é o que acontece com dirigentes espirituais muitas vezes, ou pessoas que têm um crescimento, um destaque espiritual na mídia, tipo bombástica, assim. O quanto essas pessoas vão perdendo parte do processo interno porque é difícil lidar com o fator humano. Então, a desconstrução sempre tem que acontecer de nós. Quando a gente tem que desconstruir? Talvez todos os dias, um pouquinho. Toda vez que a gente consegue olhar para nós mesmos e identificarmos em nós ou em alguém algo que a gente identifica como sendo algo não legal, naquela projeção, naquela relação, significa que tem algo a ser reconstruído dentro de nós. E aí, muito um lugar de. Eu também sou neurótico da proteção, mas o que eu tenho aprendido muito recentemente na prática, com as equipes e com a minha própria experiência é o quanto, qual que é o limite entre a proteção e o quanto a própria proteção não me limita de uma experiência que também é necessária para o meu processo. Eu vou compartilhar os processos aqui. Quando eu comecei minha jornada espiritual mais ativamente, com 14 anos mais ou menos, eu era daquele que sentia tudo, que viajava na onda quântica, e abraçava todo mundo, rolava no chão, abraçava as árvores, e o passarinho começava a chorar, maravilhoso. Comecei a tomar um monte de porrada da vida pelo esse excesso de abertura, sem filtro, sem noção, sem proteção. E no mundo da dualidade, a gente compreende que tem a faceta harmônica e a faceta desarmônica não só projetados no mundo, mas o que eu identifico desse desequilíbrio no mundo é o desequilíbrio que está também dentro de mim. E aí, voltando, né? Não é que a coisa é externa, é interna. Tanto o positivo quanto o negativo que eu preciso me transformar. E aí a gente poderia chamar isso talvez de evolução, mas enfim. Então, por essas experiências de muito impacto vibracional, ataques, infiltração, vampirização e manipulação de pessoas em relação a mim, eu comecei a me fechar, tentar proteger de tudo quanto é forma e fecha, fecha, fecha. E hoje eu reflito que muito da dificuldade que eu tenho hoje de me conectar, de sentir a energia de uma pessoa, ter empatia por um ser vivo na minha frente, é porque eu fiquei neurótico da proteção. Então, o quanto esse excesso de proteção também me afastou de viver a realidade que nós escolhemos viver hoje. Não importa se a nossa vida é legal, mais ou menos, se a gente está aqui por missão, se a gente é um exilado, no fim é irrelevante. Porque uma vez que a gente está encarnado aqui como humano, o processo é viver a vida como humano para todo mundo. A espiritualidade, ela faz parte, assim como todos os outros setores da nossa vida. Então, acho que um lugar fortíssimo da desconstrução passa justamente por aí. E essa desconstrução vai acontecer quando a gente para refletir, quando a gente para questionar a nossa visão. Por isso que é desconstruir a nós mesmos, o nosso dogma. Porque o dogma da igreja tanto faz, aquilo serve para quem é da igreja. Né? Porque às vezes a gente fica, não, porque a igreja falou isso, não, porque o pai do santo falou isso, porque não sei quem falou isso. Tá, tudo aquilo fantástico. Mas o problema daquilo é quando a gente traz isso para a nossa realidade. Então, tem quando você falando agora, veio também uma questão, é, que a frequência que nós estamos vibrando também é um fator de proteção. Então, quando você sofre o ataque, é porque você está vibrando na mesma faixa, né? Muitas Enquanto vezes. o que a gente precisa vigiar essa questão da onde a gente está vibrando, né? Isso pode ser um escudo também de proteção, né? Se eu cuido da qualidade do meu pensamento, né? Que a gente sabe que é um fator importante, né? Que pode impregnar o nosso campo, né? Com miasmas, com lavas astrais, né? E baixar o nosso gradiente. E quando a gente baixa, a gente se torna muito mais suscetível para ataque, né? E eu também, isso é uma coisa que eu acredito muito, desse escudo que nós mesmos criamos, cuidando
do nosso gradiente vibracional, e que também é uma responsabilidade nossa. E aí, mais uma vez, a gente não está delegando a uma entidade para que nos proteja, né? E o quanto a gente participa disso. Totalmente, Gê. Eu sempre dou um exemplo no curso que é o seguinte: você acorda de manhã, você faz as suas orações matinais sem nem sair da cama, porque né, é assim que a gente aprendeu, beleza. Aí você vai lá, faz o seu cafezinho, não sei o que lá, naquela meia horinha você para ler um livro, né, das escrituras sagradas, alguma coisa assim. Maravilhoso. Antes de sair de casa, você acende a sua velinha, você chama seus Exus, seus mentores, seu anjo da guarda, a proteção celestial, a coisa cósmica, todos os mercabas, escudos e sabres de luz dimensional. Nossa, você tá que tá, sua proteção tá... Beleza, você abre a porta da sua casa, põe um passo para fora, pisa no cocô. Aí você, cacete de cocô do vizinho, cachorro miserável. Fantástico. Para onde foi toda a sua proteção? Fugiu de você, né? Obviamente. Porque como é que teus guias, mestres, mentores, protetores, guardiões vão fazer um trabalho que nem você está fazendo? Não tem como eles nos protegerem se a gente não se protege. Se eu tô xingando alguém, eu tô mandando um ataque espiritual. Um pensamento negativo, um julgamento. Nossa, que bolsa feia, não combina com o sapato. Isso é um ataque espiritual que eu tô mandando pro outro. Eu tô pensando negativo da escolha, do livre-arbítrio do outro. Mesmo que pareça inofensivo, é um pensamento negativo. Esse pensamento negativo é um ataque espiritual, de levinho, né? Mas tá indo. Quando aquela energia bate, lei do universo, né? Ação e reação. Ou seja, a energia vai voltar para quem? Shazam! Para nós mesmos. Então, é muito questionável hoje o que que significa essa proteção, essa estrutura, essa coisa toda, né? Então, adorei o que você falou. Tem muito mais a ver com o sentido do nosso próprio campo energético. E, gente, campo energético é construção. Tudo que vamos pensar, eu gosto de pensar uma matemática que é assim. Eu percebi isso na prática no trabalho da bruxaria, da magia. Tudo que eu faço hoje vai servir para daqui a um ano. Então, eu começo a fazer hoje os trabalhos. Tá. No dia 20 de outubro de 2022, eu vou estar entrando mesmo na sintonia daquilo, vou estar me apropriando, me conectando com aquela força que eu comecei hoje. Então, existe um ciclo de construção. Vamos pensar nós aqui, qual será a média de idade nossa aqui? 30, 40, 50, 200 anos, tanto faz. Mas vamos pensar aí, eu vivi 30 anos da minha vida num padrão, num dogma, numa religião, numa crença, num isso, num isso, num isso, num aquilo. Agora eu despertei para a espiritualidade cósmica. Será que é nos 6 meses que eu fiz aquele curso bacana, que eu comecei a ler aquele livro, ou que seja 5 anos que você está estudando aí, nas horas vagas, você deixou de ir no centro espírita e agora está indo na Umbanda, será que em 5 anos vai ser o suficiente para ajudar a reconstituir os últimos 30, 40, 50 anos da nossa vida de processos e tal? Então, do mesmo jeito que hoje a gente construiu nossa realidade com todos os pensamentos, dias, palavras e ações dos últimos anos, desde o nosso nascimento até aqui, daqui para frente é a nossa responsabilidade, vamos co-criar a nossa realidade futura. Então, quanto mais eu vou trabalhando, desempenhando um processo energético aqui, eu vou co-criando a minha realidade futura. Isso não é um dogma, são as matemáticas do universo. Matemática do universo. Geometria sagrada, todo esse Paranauê. O que você sente, Pedro, Gê? eu sinto que o meu processo de abertura consciencial, conexão com a espiritualidade, com o sagrado, de fato ele começou com um processo de autoconhecimento. Eu acho que isso foi que startou a minha abertura para esse universo extrafísico, para o sagrado. Né? Porque, e novamente, ele só começa quando a gente começa a trabalhar dentro. Né? E eu percebi isso. Quando eu comecei a investir em mim, nos meus processos, no reconhecimento da minha luz e da minha sombra, né? E trabalhar isto, é que quando, de fato, eu criei a conexão com a minha hierarquia. Né? E quando essa conexão se estabeleceu. Né? O start não foi através de leitura, não foi através de cursos, não foi nada disso. Foi um trabalho interno.
né? Claro que, como você já disse, eu busquei ferramentas, né? Você deu o exemplo da verruga verde nas costas, né? Você precisa, eu precisei do auxílio, eu precisei de ferramentas, mas, assim, é um trabalho interno, né? É por aí que a gente começa essa jornada da espiritualidade e a construção com o contato com as nossas hierarquias. Parafraseando o pessoal que está escrevendo aqui, faz todo sentido. Faz todo sentido. Ainda mais quando nós começamos a perceber levemente, se a gente começa levemente a perceber que não existe uma hierarquia, mas sim uma hierarquia, a gente vai entendendo que quanto mais eu me aproximo de mim mesmo, mais eu estou me aproximando do contexto todo. Então, todo mundo que mandou aqui, eu tenho dificuldade de me conectar espiritualmente, eu queria me conectar mais, queria saber fluir, me sintonizar com meus mentores, essa coisa toda, como é que eu faço, o que que eu faço? Procura se conectar cada vez mais com você. Perceber você mesmo, onde você está, quem é você, o que que você sente, qual que é a sua vontade, onde você está hoje na sua vida. Enfim, quando a gente começa a questionar, refletir, a gente começa a desconstruir e vai fluindo. E é isso, Jeff. Disse total, sucesso total. Começa pela gente. E aqui, ó, que legal, somos verdadeiros magos. E daí, hoje eu procuro ter atenção naquilo que eu penso, que eu falo e que eu sinto. Ou seja, tentando trazer atenção para o momento presente. E essa é a mágica da cocriação. Espiritualidade é a coisa mais simples do mundo. É só a gente se organizar com aquilo que a gente vibra, prestar atenção em nós e isso vai co-criar nossa realidade gradativamente. É igual, né, aprender a cozinhar. É pegar e ir fazendo um pouquinho aqui. Hoje eu vou tentar fazer um bife normal. Quem sabe amanhã eu vou aprender a fazer um bife Wellington, que é um super negócio complexo, né? Então são camadas e camadas e camadas. Muito bom, muito bom. Eu só complementando, Pedro, hoje eu entendo que espiritualidade, ela não, esse conceito ele não remete só ao que está no plano extrafísico, é tudo, né? Inclusive tudo que está aqui também convivendo comigo na 3D, né? É a baratinha que passa, é o grilo, é o cachorro, né? Quando eu saquei isso, pode, pode parecer uma coisa simples, boba, mas assim mudou muito a minha forma de me relacionar com as coisas, com os outros seres, com as outras consciências. Então, assim, tudo que existe tem uma consciência, né? Não importa em que gradiente, em que frequência que vibra, né? E tudo é espiritualidade. Não, não existe isso, a espiritualidade é só do plano extrafísico. Eu estou na 3D, então a espiritualidade começa na 4, na 5. Não, começa aqui, né? Em tudo que você se relaciona. Né? A espiritualidade é o próximo, é a pessoa, é o teu vizinho, é o teu cachorro, é a aranha, é a barata, é a árvore, é tudo, absolutamente tudo, porque tudo tem consciência e tudo faz parte da criação. Né? Então, é uma outra forma de se relacionar, né? É de enxergar o todo. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Hoje, eu acho que nós tínhamos feito uma listinha aí de tópicos, ideias que eram primordiais a gente conversar no nosso primeiro bate-papo hoje. O que que você acha de nós irmos checar alguns tópicos aí que seriam importantes para a gente estruturar o entendimento, para a gente ir seguindo? Ou você sente de nós deixamos o fluxo fluxando, vamos abrir aqui para trocar ideias, perguntas e questões? Como é que você está sentindo? E vocês, pessoal, o que que vocês sentem aí? Vamos fazer uma jogada de perguntas, questões que estão surgindo aí do nosso bate-papo, ou vamos pegar esses tópicos que são importantes para a gente ir trabalhando aqui agora? Como é que vocês estão sentindo? Eu acho que a gente poderia abrir aqui um espaço para perguntas, porque, né, já foi lançado uma série de conceitos e, né, de percepções. Vamos ver o que chega e depois a gente pode abrir, se for o caso e se der tempo, para o que a gente tinha programado, senão a gente deixa para o próximo encontro.
E aí, gente, dúvidas, questões, questionamentos, crises existenciais, como é que vocês estão aí? Como é que estão sentindo? O ritmo do nosso bate-papo está fluindo assim para vocês? Como é que vocês estão percebendo? Vamos seguir assim, dessa forma tá sucesso, caminhando? Como é que estão sentindo o fluxo? Vamos ver aqui, ó. Preciso desconstruir isso, pois entendi a hierarquia espiritual na vertical, mas é na horizontal, pois a vertical eu me colocava numa posição inferior. Olha que maravilhoso. Eu vejo, se fosse dar uma forma para a hierarquia espiritual, eu vejo um círculo. Sabe aquela coisa, a mesa redonda lá do Arthur? A tábua redonda? É um círculo. Estamos todos integrados. Várias vezes, já conversando com as equipes espirituais, essa coisa toda, eu falava, mas gente, vocês são muito importantes. Aí a entidade virou e falou assim, cara, você que está embaixo hoje, encarnado, é muito mais importante do que a gente aqui no plano espiritual. Porque quem pode fazer uma mudança real na estrutura planetária hoje, física, é vocês que estão aí encarnados. Então, se a gente fosse quantificar, talvez vocês aí são mais importantes até do que a gente que está aqui em cima. Olha que naquele momento fez um tuim louco, sabe? Perguntas, perguntas, perguntas? Tem uma aqui boa, G, vamos lá. Nenhum de vocês nunca teve nenhum questionamento por parte das entidades que estão com vocês no sentido de... Opa, calma aí, deixa eu aqui. No sentido de tudo aquilo que foi estabelecido dentro da sua religião? E aí, G, o que você sente? Repete a pergunta, não sei se eu entendi, Ó, desculpa. nenhum de vocês nunca teve nenhum questionamento por parte das equipes que estão com vocês no sentido daquilo que foi estabelecido dentro das religiões? Tipo, sei lá, quando você estava seguindo a religião XYZ ou na prática tal, se a equipe não veio e ajudou, ou questionou, ou perguntou alguma coisa nesse sentido, pelo menos esse foi o sentido que eu entendi. O pessoal É, questionou você, G? ah, esse contato mais claro e mais aberto com as minhas equipes espirituais, ela se estabeleceu depois que eu abri mão da religião. Durante o processo, né, aquilo que você falou, né, eu acho que eu estava tão fechado dentro de um modelo e que essa caixinha que eu construí, né, no meu entorno, no meu campo, hoje eu percebo que foi uma barreira para me comunicar com a minha própria equipe espiritual. Quando eu abri mão de tudo isso, né, desse dogma, que eu chamo de um contrato que a gente estabelece com determinadas doutrinas, determinadas instituições, ou escolas espiritualistas, né, quando a gente compra esses modelos prontos e acredita neles como sendo uma verdade absoluta, a gente cria uma barreira pelo menos para mim, assim, né? Quando eu comecei a me libertar disso, né, e a tentar estabelecer uma percepção livre desses dogmas, desses modelos, é quando a conexão de fato se estabeleceu. Né? Então, eu não tive essa experiência estando dentro de uma instituição ou ligado a um modelo, né, de ter esse tipo de questionamento. Né? Então, eu não sei se alguém do grupo já teve esse tipo de experiência, mas comigo não aconteceu dessa forma. Para mim, cara, eu tive muita dificuldade. Desde mais jovem, a forma que eu conversava com minhas equipes era uma coisa mais intuitiva, telepática. Eu nem sabia, eu só fui descobrir lá por uns 12, 13 anos que eu tinha alguma parada mediúnica. Quando minha avó foi me dar aula de mediunidade, ela falou, porque a telepatia, quando as entidades falam com você pela mente. Eu falei, mas não é todo mundo que é assim, vó? Eu achava que isso era normal, porque eu conversava com as cabeças dentro da minha cabeça desde sempre, assim. É, então era esse lugar mais como se fossem meus próprios pensamentos eu conversando comigo.
Beleza. Quando eu estava dentro dos processos religiosos, e não religiosos só de religião, eu já participei de vários grupos e trabalhos, pessoas, segui professores de espiritualidade, desde coisas de ET até coisas de não ET, enfim. E eu acho que eu me via mais no lugar que é o seguinte, eu acho que eu tinha muito medo, eu ficava preso no medo. Porque de uma forma ou de outra, esses lugares acabam dogmatizando a partir do medo. Então, se você fizer isso, seu ancoramento vai te abandonar. Sua hierarquia vai te virar as costas para você. Se você faz isso, seu orixá vai ficar quisilado com você. Então era sempre um lugar de tanto medo que era imposto, pelo menos a experiência que eu tive, que eu ficava com muita dificuldade até mesmo de questionar, porque embora eu olhasse e achasse que não fizesse sentido muita coisa, mas uma vez por estar ali eu tinha que me submeter àquilo. Então eu tinha muito medo, muita dificuldade em questionar. E até mesmo alguns questionamentos que eu tinha ficava só no âmbito do questionamento, eu não conseguia fazer nada com isso, porque na ocasião eu ainda dava mais importância a essas figuras externas de poder, a um sacerdote, irmãos mais velhos dentro de uma casa de axé ou coisa e tal, do que a mim mesmo. Então é como se eu boicotasse parte da conexão, da comunicação com a minha própria equipe espiritual, embora muita coisa eu sentisse que não fazia sentido nenhum. Tanto que com o tempo eu consegui me forçar, a ponto de eu conseguir hoje me desvincular de tudo, e é um processo super recente para mim, faz só acho que 2 anos já que eu consegui me afastar da casa de candomblé que eu participava, de outras pessoas que, enfim, que fizeram parte da minha vida aí, mas eu me deparei com bastante dessa dificuldade. Talvez eu bloqueasse até a própria chegada das minhas equipes espirituais, porque não adianta eles falarem uma coisa que minha cabeça não tem a capacidade de receber ou absorver. Por que que, né, a gente questiona muito, tá? Por que que Jesus, que sabia tudo, foi falar em francês com a galera em parábolas? Ninguém entendia nada. Pitágoras e outros todos mestres falavam um monte de coisa enrolada que ninguém entendia. É porque o que dava para ser falado naquele momento. Então, putz, eu vivi bastante a dificuldade desse processo, assim, até conseguir. É um processo interno, né? Eu acredito que uma parte desse questionamento comigo aconteceu de uma forma até inconsciente, porque quando eu revejo essa minha trajetória dentro das instituições religiosas, chegava um ponto em que eu começava a abrir questionamentos, né? E que as respostas que eu estava recebendo, elas não me alimentavam, não alimentavam a minha alma, né? Hoje eu interpreto isso como uma forma de comunicação, né? Quando você começa a ser instigado pelos teus mentores, pelos teus guias, né? A fazer esse tipo de questionamento, abrir, e aí você, quando olha para o lugar onde você está dentro dessas instituições, e você percebe, o que eu estou fazendo aqui? Isso não está me alimentando mais espiritualmente. E é quando eu dava o salto e ia buscar as respostas. Então, em algum nível, as minhas hierarquias iam me conduzindo dessa forma, né? Eu sempre ia buscar uma resposta, então eu achava um outro caminho dentro de uma outra linha de estudo, e aquilo fazia um desvio, né, no meu caminho, e eu acabava encontrando outras portas, e foi dessa forma que eu fui construindo essa minha percepção através da espiritualidade, né? E buscando. Eu acredito que isso seja uma intervenção da nossa equipe espiritual. Uhum. E realmente, né? Quantas coisas eles vão trazendo no nosso caminho. Se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Não tem jeito. Quando tem que ir, a coisa vai, né? Aqui surgiram algumas outras questões que eu vou ler, que acho fantásticas aqui, ó. Como vocês se conectam? Eu acredito que nós vamos falar muito sobre isso durante o nosso bate-papo como um todo do grupo de estudo, tá bom? Então, vou deixar para a gente responder nessa perguntinha na nossa linha do tempo. Você falou agora há pouco que o seu Pena Branca falou e tal. Como é que foi isso? Ele estava aqui em pé andando, e daí a gente foi conversando,
E aí, naquela hora de pensar na coisa toda, eu estava aqui refletindo, via a cabeça dele entrando dentro da minha cabeça. Claro que não é, tipo, literal, né? Mas é como se estivesse junto comigo aqui, pensando e falando comigo dentro dos meus pensamentos. Tiriri, tiriri. Eu escrevi aquilo lá e na hora que eu fui ler as questões da desconstrução de nós mesmos, o campo dele estava aqui pertinho, acoplado, e a gente foi falando, trazendo a coisa toda. Então, nessa ocasião, aconteceu assim para mim aqui, né? Tá, essa pergunta aqui também é importante. Estamos vivendo aqui em outras dimensões, passado, presente e futuro ao mesmo tempo. É isso mesmo ou não? Nossos mentores podem ser nós em outras vidas, realidades paralelas, ou estou viajando? Tudo isso nós vamos responder no próximo bate-papo. Que a gente vai falar de toda a estruturação da alma, o processo, para a gente entender de onde surgem as hierarquias, os mestres, os mentores, como é que funciona toda essa estrutura, é o assunto do nosso segundo bate-papo, tá bom? Então a gente já chega nisso. Tarará, estou em processo de desconstrução de várias crenças e buscando verticalização com os meus mentores e guias. E isso, ótimo, verticalização interna, né? Maravilhoso. Essa eu achei o máximo, né? Como que vocês fazem para ver todo o drama do 3D, essa coisa toda, e mesmo assim fazer aí o esforço de aumentar a vibração, a energia de luz interna e bababá, bababá, babá. E aí, Gê, como é que você lida com isso? Desculpa, repete. Você falou rápido, não consegui te acompanhar. Tava em 10D ali, né, gente? Vocês viram, né? Vocês viram. Tá, como vocês fazem para viver todo o drama social da vida do 3D e simultaneamente colocar para o aumento, fazer para colaborar para o aumento da vibração planetária e o quociente de luz e tal, tal, tal. Olha, os dramas pessoais, né, assim, estando conectado ou não, eles vão existir de qualquer forma, né? Então, assim, todos têm. É, é uma questão, no meu caso, até então eu era professor, né? Eu lidava com outra realidade. E quando essa proposta da minha equipe espiritual, ela se apresentou como uma missão, e eu aceitei esse trabalho, essa conexão, esse propósito, eu simplesmente redirecionei essa minha energia. Né? Até então eu estava focado numa atividade profissional, eu acreditava que isso era a minha missão encarnacional, né? E que eu deveria devotar toda essa energia a ensinar, a compartilhar, mas num determinado momento isso muda, né? Então assim, isso atravessou o meu caminho. Então eu tive que repaginar toda a minha estrutura de vida em função disso. Então isso é uma escolha, né? Isso é um caminho que é uma escolha. Eu poderia ter dito não à minha equipe espiritual, eu falei, não quero, né? Sai para lá com isso, porque eu não estou afim, eu vou continuar com a minha vidinha de professor, né? E eu não quero assumir essa missão espiritual. Mas eu disse sim, né? E como eu já falei aqui, a 3D, ela faz parte do meu conceito de espiritualidade. Ela está integrada. Então, assim, tudo que eu vivo no meu dia a dia é espiritualidade. Então eu não consigo mais fazer essa distinção, né, do meu processo aqui, né, de tudo que eu vivo aqui, com a minha missão espiritual, com a minha conexão com os meus mentores, né, com o propósito que eu tenho. Para mim, isso tudo virou uma coisa só. Né? Eu não consigo mais distinguir isso. Eu não sei se eu respondi, mas Maravilhoso, Gê, maravilhoso. Hoje eu também não vejo mais a questão espiritual como eu estou aprendendo a ver a espiritualidade como sendo integrada à existência física. Hoje, por exemplo, essa noite eu fui dormir 2:30 da manhã, porque a gente estava fazendo todos os axés, todas as macumbas das entidades aqui em casa, cuidando de todo mundo, tal, tal, tal. Era 2 da manhã, a gente estava aqui acendendo vela para os caboclos, fazendo todo um axezinho, cuidando, fazendo a consagração do cachimbo, se conectando com as hierarquias, tá, 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 deitamos e dormimos em todo esse axé. A casa estava de cabeça para baixo. Acordamos de manhã, e fomos cuidar das coisas, limpar, varrer, guardar as coisas, tá, tá, tá. Tudo isso também faz parte
viver a espiritualidade. Porque cada desafio que eu vejo, por exemplo, eu estou com preguiça de acordar e ter que limpar e arrumar a casa. Essa preguiça faz parte do meu desenvolvimento espiritual. Então, aquela experiência física, 3D cotidiana, normal, também faz parte do desenvolvimento espiritual. Quando eu consigo olhar para aquilo e transcender a mim mesmo, eu estou evoluindo espiritualmente. E o maior lugar em que isso se aplica é na vida real cotidiana 3D. Então, acho que a evolução está aqui. Quanto aos dramas sociais, eu, Pedro, particularmente, não me envolvo com essas bodegas. Eu fui descobrir que a gente estava em pandemia 2 meses depois que eu cheguei na casa da minha mãe sem máscara. Ela, cadê sua máscara? Máscara do quê? A pandemia. Eu falei, mãe, outra coisa que você inventou da sua cabeça, eu não quero nem saber desse negócio aí. Não, a pandemia é sério, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui descobrir que tinha um bagulho chamado pandemia acontecendo. Então, meio uma opção. Aqui em casa a gente não tem televisão, nem nada do tipo, tal, tal, tal. Então, não entro, eu busco não entrar muito nesse lugar do clima político, da pandemia, o que quer que seja, porque eu sinto que isso não contribui com o processo. Eu prefiro viver o processo do drama pessoal, que é o próprio processo do dia a dia. Isso, consequentemente, relaciona-se com o drama do mundo. Porque por mais que eu queira me isolar, ou viver ou não viver algo, a gente faz parte dessa sociedade. Então, tudo está interconectado. E aí, o que eu fui aprendendo com a equipe, com a prática, é que o grande trabalho não está em você ir lá, sei lá, fundar uma instituição e ajudar 7 milhões de crianças. Isso tem um valor fantástico, mas se você morrer e for um merdinha de pessoa, você vai para um brown, por mais que você tenha ajudado 7 milhões de pessoas. O que você tem que fazer é o seu trabalho interno. E aí, entendendo um processo chamado velador silencioso. Velador silencioso é aquela pessoa que o simples fato dela existir já é um foco de luz para esse planeta. Porque é o que ela é. Esse é o ponto. Espiritualidade é uma conquista interna da alma, é quando nós conseguimos gradativamente vibrar aquela parte que nós chamamos talvez de essência, aquilo que compõe o nosso ser, os nossos valores, as morais, os paradigmas da consciência e tal, 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 tal. Uma ocasião, conversando com as entidades, Saint Germain estava explicando esse processo da luz, disso, da caridade, porque caridade é um mega holograma, enfim, e a gente chegou à questão que era o seguinte: se você leva 1% da sua energia positivamente, exemplo, acordei e venci minha preguiça, fiz o que eu consegui. Aquele avanço que eu tive nesse momento, concorda que o meu campo está irradiando isso 24 horas, o tempo inteiro, tudo que eu faço está com aquele avanço vibracional? Então, quanto mais eu vou me construindo internamente, mais eu vou elevando o meu gradiente vibracional. E, por consequência, eu vou contribuindo planetariamente para essa formação da coisa. E aí vamos questionar, o que vale mais? Eu ir lá no meio da Avenida Paulista protestar, sai daí, político, não sei o que lá, e entrar naquela massa de vibração desgovernada, ou eu ficar em casa tentando ser harmônico comigo mesmo, que isso vai ser um pontinho de vibração um pouquinho mais harmônico no planeta Terra. O que será que vale mais a pena? Então vale a gente questionar. Estudando muito Platão, ele fala da questão da justiça, por exemplo. E a justiça é dar aquilo que é de merecimento daquela pessoa. Então, quando a gente vai compreendendo o processo de cocriação, tudo está fazendo parte dessa lei de ação e reação do universo. Talvez a gente poderia chamar isso de karma na linha do Oriente, e tudo se interliga automaticamente. Então, hoje eu vejo muito que como nós podemos contribuir com esse quociente de luz planetária fazendo o nosso processo interno de transmutação, porque daí como consequência a gente vai ajudar o outro. Exemplo disso, se eu estou melhor comigo, porque eu fiz minha meditação, fiquei bem feliz, fofinho, eu vou tratar bem o porteiro do prédio, a pessoa do mercado. O meu campo vai estar diferenciado. Aquele campo vai gerar um impacto nessa pessoa. Ela vai receber aquela harmonia, aquela felicidade, porque ela é genuína. Porque você desenvolveu aquilo naquele momento dentro de você. E eu acredito hoje que é assim que nós vamos construir, todos nós, né, na transição de era de aquário e tudo mais, nós construindo essa vibração do Cristo cósmico juntos. Eu acredito que é por aí. Então eu vejo que uma forma de tentar contribuir com a coisa é dessa forma. Isso para mim também faz todo sentido. Nesse meu caminho da espiritualidade, eu estabeleci filtros, estabeleci prioridades.
né? E o foco dessa prioridade é como eu posso estar melhor ou como eu posso lapidar esse meu campo vibracional, né? E eu entendo que essa, como você falou, é a minha contribuição para o coletivo, né? Quando eu estou bem, eu posso ser um foco de luz, eu posso contaminar ou espraiar essa minha vibração para o campo do outro, né? E eu posso contribuir com o todo. Né? Então, assim, eu concordo plenamente com você e assim, também não procuro não me envolver com todas essas questões que são jogadas no coletivo e que também tem um propósito, né? Quando são lançadas todas essas ações em prol de vamos para né? Você mobiliza uma energia no coletivo que não é uma energia legal, né? E quando a gente entra nisso, a gente baixa o nosso gradiente vibracional, né? E a gente entra nesses processos. Então, assim, ao que serve todas essas comoções, né? Que a gente vê que são espalhadas pela mídia, pelo coletivo. Então, assim, eu também não tenho televisão aqui, é só para eventualmente assistir um vídeo, um filme, alguma coisa, mas assim, eu estabeleci filtros, né? Assim, todas essas questões que são lançadas no coletivo para baixar a vibração, eu aprendi a filtrar e a barrar, né? Então, mais importante, manter o meu gradiente energético para que eu possa, de fato, dar uma contribuição para o coletivo. Pois é, pois é. É bastante desafiador se refletir nesse lugar. E uma coisa que eu acho que a gente vai acrescentar não é eu li o livro sobre a compaixão. Não, é exercitar o raio da compaixão. Esse é o ponto. Por isso que é extremamente desafiador. Porque é fazer a coisa acontecer realmente dentro de nós. É aí onde está a mudança da chave. Pelo menos como eu acredito. G, aqui surgiu uma questão do pessoal conversando aqui no chat maravilhoso, né, que teve até contribuição aqui. Tá, na época do meu preto velho, eu passei por essa dificuldade, né, de ver as coisas acontecendo e minhas entidades questionando e Daí o preto velho falou, mas na minha época não tinha essa coisa de cor na vela e tudo mais, né, tipo, e a intenção, realmente a intenção, a vibração que você põe ali que tem uma cor. Óbvio, né? O que a gente vibra é uma frequência. Frequência sai um aroma, sai um tom, sai uma cor, um som na vibração que a gente emite. Então faz total sentido. E aqui embaixo tem um outro questionamento sobre, né? Tá, por que eu sempre fiquei na dúvida, por que as entidades precisam dessa coisa? A cor X é do caboclo, o não sei o que lá, Y, porque tem que ser quantidade, isso. Então eu vejo que tem uma dificuldade de todo mundo de compreender essa parte. E para mim isso também sempre foi uma crise existencial. Você chegava lá no Candomblé a matar 300 frangos para fazer os negócios lá. Eu fico pensando, mano, aonde que isso vem de origem africana? Aonde que na África os caras tinham 300 galinhas para, entre aspas, desperdiçar fazendo os axés e as coisas todas, biriri. Sabe, nesse lugar de ir questionando? E é muito isso. Eu acho que essas coisas vão se compondo porque à medida que os anos vão passando, as pessoas vão cada vez tendo menos fé, menos força interna. Então começa a buscar totens externos, lugar para você se escorar, se sustentar. Hoje em dia as pessoas usam cristais como se fossem talismãs. Eu tô nervoso hoje, dá uma pedra para me acalmar. Eu não consigo dormir hoje, deixa eu pegar uma ametista e pôr na cabeça aqui para eu dormir. Cara, virou ferramenta. A gente esqueceu que aquilo lá é um ser, é uma energia sagrada, é um professor. E é mais fácil, em vez de a gente refletir, quais são os pontos que estão sobrecarregando a minha mente, que fazem com que eu não consiga dormir? Quais serão os pontos de estresse internamente? O que eu preciso resolver? Quais são os meus pontos de angústia? Então, em vez de a gente trabalhar, lidar com o processo interno, a gente recorre às ferramentas. E aí eu vejo que talvez esse lugar de velas ou coisas foram surgindo muito nesse lugar de ir criando pontos para as pessoas se segurarem, se sustentarem, porque falta aquela força interna para você sustentar. Não,
Se a gente for olhar realmente, no final das contas, a gente não precisa de nada disso. Mas mas para a gente chegar à conclusão interna de que a gente não precisa nada disso, a gente precisa ter vivido isso. E uma coisa é, não dá, eu não posso falar nada sobre o islamismo. Eu nunca vivi o islamismo. Eu nunca entrei numa casa espiritual de islamismo. Eu nunca conversei com um sacerdote islã. Qualquer coisa que eu saiba é que eu ouvi, alguém falou, ou li alguma coisa. Então eu nunca vou ter o entendimento daquilo se eu não viver aquilo. E isso é o que faz distinção do povo da teoria, do estudo, e o povo da prática, de quem faz a coisa acontecer. Então acho que tem essa barreira, essa distinção da coisa. Hoje eu vejo que para você realmente se ver livre de um elemento, você precisa ter construído essa relação com esse elemento dentro de você. E eu questiono, será que nós somos capazes de construir relação com alguma coisa sem a gente ter contato com isso? Só para a gente ter um exemplo. Vamos aprender finlandês. Acho que é o idioma mais complexo de se aprender no planeta. Algum de vocês vai conseguir aprender finlandês sem entrar em contato com os finlandeses? Sem fazer curso de finlandês? Sem lá ver, por mais que vocês entendam que o finlandês é maravilhoso? Então, acho que esses elementos, eles têm uma potência fundamental. Eu fui aprendendo isso quando entrei para o candomblé, depois quando eu fui trilhar o caminho na bruxaria, na magia, é muito material. E essa personificação da espiritualidade, gente, tem uma potência aqui na Terra incrível. Incrível, incrível. Eu acho que é uma questão de a gente achar o equilíbrio. O problema, entre aspas, talvez comece a acontecer quando eu deposito que toda a minha fé está ali. Ai, bateu o vento, caiu a estátua do caboclo, quebrou. Meu Deus, eu perdi a minha conexão com o meu caboclo. Claro que não, né? Compra outra estátua. Perdão, caboclo, joga no mato essa e compra outra, e beleza. Ou nem compra outra, vai trabalhar o símbolo de uma forma diferenciada, porque o símbolo só tem a potência que nós damos a ele. O símbolo pelo símbolo não significa nada. O que você sente, Gê? É, eu sinto que conexão, que essa comunicação, ela é toda, para mim, ela parte muito daqui, cardíaco, né? Eu não, tudo bem, eu tenho as minhas muletas também, né? As sendas delas, tem os cristais, mas eu tenho consciência de que isso são muletas. Se essa conexão ela não parte daqui, do meu cardíaco, do meu sentimento, de um propósito e de um querer, sou eu que estabeleço essa conexão, não são essas ferramentas externas. Para mim, isso hoje está muito claro, né? Ela é construída aqui, ela parte de mim, né? Não acredito também, não acredito em muletas, né? Muletas espirituais. Eu também concordo assim, plenamente com tudo que você colocou, também isso faz muito sentido. É. E tudo isso, gente, a gente só. Enquanto a gente está aqui fazendo uma discussão teórica, tem um alcance. Mas o quanto isso vai ser bom ou ruim para a gente é só na prática. Então, isso é um estímulo à prática, que nem eu falei no comecinho, né? Gente, vai acender o fogo até a água e o ar de vocês, vão buscar, vão fazer as coisas. Porque tem um porquê. Uma vez ainda que o nosso corpo físico está materializado, ele requer uma quantidade de elementos físicos. E aí vem uma parte do fundamento da macumba, da magia. Vamos lá. Quando você acende a vela, quando você oferece uma fruta, uma flor, um cristal, esse elemento vivo é um liberador de energia. Isso chama ectoplasma, chi, prana, maná, nomes, né, distintos para a energia ao longo dos séculos. Então isso é um elemento liberador de vibração. Quando você vai fazer seu axé, sua oferenda, você vai fazer, a magia é uma composição de tons que juntos têm uma potência maior. A magia por si não tem força nenhuma. Um tridente é só um tridente, uma banana é só uma banana. Agora, quando eu uso a minha intenção, minha mente, meu rezo, a minha força, a minha intenção, minha hierarquia, e ofereço junto àqueles elementos, além da minha potência pessoal, eu tenho a potência daqueles elementos que estão conjugados ali, formando aquele axé.
Então tem um mistério, tem um fundamento ali, uma vez em que nós estamos ainda aqui no plano dimensional, isso tem muito impacto. Para vocês perceberem e saberem se isso é verdade ou não, tem que experimentar na vida de vocês. Veja o que faz sentido e vão construindo, 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 construindo. Mas acho que vale a pena, sim. Hoje, a minha vida é um divisor de águas da magia para cá. Tanto que a gente começou a dar o curso da magia, essa coisa toda, despertar da magia interior, justamente para ajudar as pessoas da espiritualidade, todos nós que estamos na busca, a reconectar com a substância viva, gente, material palpável, porque nós estamos aqui ainda. Então, isso tem feito uma diferença imensa no trabalho de conexão e a coisa toda. Isso que você está falando, eu entendo que é o princípio do co-criador, né? Se a gente entender como que nós somos co-criadores e que a gente pode manipular, né, essa matéria que está no nosso entorno e direcionar essas energias, né, aplicando a nossa intenção, então somos nós que criamos essa conexão, né? Essa conexão não está no interno, né? E aceitar e assumir essa condição de co-criador. Eu acho que isso é fundamental para que a gente compreenda o que é, de fato, conexão espiritual. Se posicionar, né, nesse posto. E de fato, quando a nossa alma se desdobra do nível monádico para viver a experiência aqui no nosso universo, ela se propõe à escola de cocriação, né? Então estamos todos aqui para aprender esse lugar também, né? Olha, aqui surgiu uma questão legal para a gente discutir filosoficamente, né? Entendo o que vocês disseram, né, sobre o processos sociais e o projeto interno, mas muitos seres iluminados que aqui estiveram se envolveram em movimentos, né? Vamos pensar Mahatma, né, queridão Gandhi, o projeto da Índia, BBB e vários outros, né? Eu tenho estudado muito filosofia recentemente. E nos estudos que eu estava fazendo com uma professora, que é a Lucilena Galvão, ela trouxe muito uma questão, ela é bem contra o autoconhecimento. O autoconhecimento é aquele conhecimento que serve para ajudar você. E a filosofia propõe o conhecimento que vai ajudar o todo, porque só através do todo a gente constrói efetivamente. Não adianta nada ter luz na sua casa se tem alguém que está sem luz na casa dele agora. Então, são essas visões de uma percepção do todo, do coletivo. Então, é muito interessante porque tem um lugar, fazendo uma mescla com o lugar da espiritualidade, que eu acredito que tem muitos pontos em comuns. Quando a gente está chegando próximo à nossa essência, ao entendimento de quem nós somos, quanto mais a gente começa a desenvolver os valores, as métricas evolutivas dentro de nós, mais a gente vai percebendo que o processo não é só interno, ou esse interno não é um individual, no sentido individualizado ou egoísta. É um processo que tem uma tendência a ecoar com o todo. Nós só nos tornamos um ser completo quando a nossa ressonância for a conexão com o todo. Gautama iluminou. Galera chegou, e aí, Buda, como é que é a iluminação? Estou sentindo o sofrimento de uma formiga do outro lado do planeta agora. Eu só vou descansar quando todos os seres se iluminarem. É a mesma coisa que o mito da caverna de Platão. O cara vai lá, sai da caverna, chega aqui fora, lindo, maravilhoso, ascensionado, mas ele pensa, puta, um monte de cagado, tudo preso lá. Ele volta para a caverna para ajudar a puxar o povo. Então, tudo isso que está acontecendo é tudo conectado. Então, são vários níveis da iluminação, são vários níveis do despertar consciencial, e é gradual a construção disso, gradual, gradual, gradual. E eu acredito que todos nós, independente de qual seja o nosso propósito, todos nós estamos construindo. Nem todos vão ser, no seu apogeu de energia, grandes movimentadores populares. Vamos pensar a história tem um cara chamado Maratones, alguma coisa assim, era um grego, na época lá das guerras de Esparta com os persas e alguma coisa assim, as guerras médicas, se eu não me engano, uma parada assim. Aí o que aconteceu? Acho que os espartanos iam invadir Atenas, se eu não me engano, iam destruir tudo. Aí o que os sacerdotes religiosos falaram? Gente, então vamos fazer o seguinte, ó. Se até o dia 5, ao meio-dia,
a gente não tiver notícia da vitória, nós vamos destruir tudo, todos os templos, destruir a cidade inteira e vamos todos fugir, para a gente não deixar que os outros venham profanar os nossos ícones sagrados, beleza? Aí foi para a guerra. Aí Atena ganhou a guerra e faltava tipo meia hora para o meio-dia do dia 5, onde iam se destruir tudo e fugir. Aí o Maratona foi o cara que depois da guerra e a coisa toda saiu correndo do campo de batalha. Correu, chegou em Atenas, só deu tempo dele falar: gente, nós vencemos! E ele morreu de fadiga. Naquele momento ele cumpriu a missão dele. Talvez todo o processo da vida dele foi sendo construído para chegar lá naquele último momento. Então olha que coisa interessante, que ele atingiu o ápice da potência dele. E cada um de nós tem todo um processo. Se a gente vai analisar numerologicamente, astrologicamente, tem vários símbolos que vão compondo esse nosso caminho interno a ser desenvolvido, entendendo que existe um plano espiritual, nós fazemos parte desse plano espiritual. E se a gente compreende que nós somos parte de uma hierarquia, como o G posicionou no começo do nosso bate-papo, significa que nós estamos aqui para um processo coletivo também. Também. O processo é individual, mas ele também é coletivo. Então, só legal refletir sobre isso. O que você acha, Gê? Tem alguma coisa a partilhar em relação a isso? Como você falou, eu sinto que isso é uma questão de missão, de você. Qual é a sua missão? É você colocar, de fato, a contribuição no coletivo desta forma, através de uma ação para o coletivo, no social. Hoje eu vejo que o meu lugar, enquanto missão, enquanto colaboração para esse coletivo, é primeiro fazer um trabalho interno, né? Lapidar minha frequência, lapidar minha luz, a minha sombra, e em algum momento, mais adiante, talvez, né, eu crie esse lugar de agir de maneira mais ativa, né? Ativa, quando eu digo aí, é de ir à luta e brigar por um coletivo ou por uma causa social. Né? Então, eu acho que isso são lugares e são instâncias. Né? Quando a gente se refere aos grandes mestres, então, interagindo, né, nesse âmbito social, né, e brigando por essas questões que são de ordem social, eu acho que eles já conquistaram esse lugar e esse patamar do já ter se lapidado, já ter ampliado a sua própria luz. Aí sim eu posso ir para um confronto direto com essas questões sociais e para o coletivo. Eu acho que são momentos e instâncias de se fazer isso. Né? Eu aprendi que, e para mim isso faz muito sentido, para eu poder dar a luz, eu preciso ter a luz dentro de mim. Né? Ter uma luz interna, para poder compartilhar essa luz. Né? Porque se eu não tenho o que compartilhar, o que eu vou compartilhar? Né? Toda a minha desordem interna, toda a minha bagunça interna, se eu não sei quem eu sou, se eu não criei uma conexão com a espiritualidade. Então, quando a gente fala dos mestres, eu compreendo que talvez eles já tenham passado por esse processo, né? E já tenham alcançado uma instância diferente da nossa, né? Eu acho que são lugares diferentes, né? Uhum. Uma coisa não anula a outra, né? Legal. Faz total sentido, faz total sentido. Bom, G, acho que é mais ou menos isso. Aqui o último questãozinho que surgiu aqui, mas que está relacionado a tudo isso que a gente falou, que em relação à questão social e tudo mais, também é uma questão optativa ao lugar de se conectar com isso ou não, né? No sentido mais humano da coisa.
que é onde eu vou pôr o meu foco. Eu posso escolher pôr o meu foco nessa questão social e, enfim, qualquer coisa que faz com que a gente fique preso aos campos, às bolhas, às egrégoras da malha de fluxo de formas pensamentos, né, o inconsciente coletivo, ou eu posso buscar direcionar minha força criacional, cocriacional para os aspectos positivos e assim gradativamente formando essa comunidade vibracional e tudo isso, realmente. E mesmo porque tem um ponto que você estava falando e que escreveram aqui, que é quando a gente resolve bater de frente com o sistema, a gente tem que ter uma estrutura imensa, imensa, para dar sustentação ao impacto. Só de boa vontade e de Pai Nosso a gente não consegue fazer um bom trabalho de limpeza umbralina. Uhum, exatamente. Tá? E quando eu penso Hum, nisso, né, de entrar em confronto com todo esse sistema, para mim vale mais a pena fazer esse trabalho interno e dar a minha contribuição para o coletivo dessa forma que a gente já colocou, né? De trabalhar a minha própria vibração, a minha própria frequência, né? E interferir nesse meu âmbito, né, que é menor, né, do que comprar essa briga com esse sistema. ok, faz sentido. Maravilha. Bom, Gê, no nosso próximo bate-papo semana que vem, a gente está pensando em falar sobre a questão toda da estrutura da alma, estrutura da hierarquia, entendimento um pouquinho da formação das estruturas do universo, né? Trazendo esse entendimento da cocriação, de onde vêm esses mentores, esse processo, essa história, a nossa alma como um todo, para nós chegarmos até aqui. E a formação dessas equipes espirituais, e por aí vamos seguindo o nosso brainstorm, nossos bate-papos da semana que vem. Confere? Confere. Nós vamos falar então desse processo de descida da consciência, né? Desde essa o que a gente chama de matriz consciencial, que dependendo da escola ou da linha religiosa, a gente vai chamar de Deus, de fonte criadora, do princípio criador, enfim. Como é que ele se desdobra, né, para experienciar todas essas faixas vibracionais, né, e o que significa isso, e o porquê de tudo isso, né, desse processo de desdobramento e como isso acontece. Porque eu acho que isso é a base, é o fundamento para que se possa entender a construção, a organização das hierarquias, né, e o que nós somos, né, enquanto consciência, da onde a gente vem e como se estabelece essa relação com as frequências que estão acima de nós, né? Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, acho que é isso, né? Uhum. Maravilha. Acho que esse é o finzinho do nosso primeiro grande encontro. Podemos encerrar, então? Maravilha.